Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, tudo bem com você? Muito bom dia, começando a semana, segunda-feira, dia 13 de abril de 2020. Eu sou Daniel Caniato. E eu sou Caterina Schutte. Está começando o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp no ar, na cobertura do combate ao coronavírus. E preparamos para você atualizações diárias de todas as informações sobre a pandemia do coronavírus. Vamos entrevistar especialistas, falar com deputados, justamente para saber mais sobre o que acontece em São Paulo, no Brasil e no mundo. A capital vive mais uma semana de quarentena. Jornal da Rede Alesp. Agora, 9 horas com 31 minutos, as secretarias estaduais de saúde divulgaram até às 6h30 desta segunda-feira 22.318 casos confirmados do novo coronavírus aqui no país, com 1.230 mortes pela Covid-19. O balanço mais recente do Ministério da Saúde, divulgado neste domingo, aponta 22.169 casos confirmados e 1.223 mortes. O novo balanço deve ser informado pelo Ministério na tarde desta segunda-feira. Jornal da Rede Alesp. E depois de ter subido 10 pontos percentuais entre a última quinta-feira e a sexta-feira santa, a taxa de isolamento social caiu de novo no sábado, chegando a 55% em todo o estado de São Paulo, de acordo com o Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo Estadual, feito com base nos dados dos telefones celulares da população. Segundo o governo paulista, para controlar a disseminação da Covid-19, o índice ideal é de 70%. O estado nunca chegou a essa taxa. O ápice da quarentena em São Paulo ocorreu no domingo, dia 5, com 59% de adesão. O índice de isolamento social caiu 12,9% na última semana. E o governador João Dória, do PSDB, prometeu tomar medidas mais rígidas a partir de hoje, inclusive com prisão para quem desrespeitar as orientações, caso o isolamento não tenha sido atingido e não tenha chegado pelo menos a 60% no fim de semana. Na última sexta-feira, o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, disse à imprensa que atua em conjunto com o governo do estado e que medidas de intervenção de algumas ruas da cidade não estão descartadas. As medidas de isolamento social foram adotadas para tentar conter o avanço do coronavírus, com a quarentena que vai até o dia 22 de abril em todo o estado. De acordo com o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, o médico infectologista Davi Wipp, a adesão ideal para controlar a disseminação da Covid-19 é a de 70%. Se a taxa continuar baixa, o número de leitos disponíveis no sistema de saúde não será suficiente para atender a população. A Central de Inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. Com isso, é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com o apoio das prefeituras. O sistema é feito por meio de um acordo que foi realizado com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM, para que o Estado possa consultar informações agregadas sobre o deslocamento nos 645 municípios paulistas. As informações são aglutinadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário, de acordo com o governo. E a partir de hoje, Daniel, o índice de isolamento estará disponível para consulta no portal do Estado.
É isso mesmo, Caterina. No momento, há acesso a dados referentes a 40 cidades. As informações estão em anexo. O sistema é atualizado todos os dias para incluir informações de municípios com população a partir de 30 mil habitantes. Jornal da Rede Alesp. E a Prefeitura de São Paulo interditou 71 estabelecimentos não essenciais durante a quarentena na cidade. No último dia 6, o governador João Dória, do PSDB, estendeu a quarentena até o dia 22 de abril em todo o estado. A região recordista em estabelecimentos fechados foi a Sé, no centro da cidade, com 31 interditados. Depois vem a Lapa, na Zona Oeste, com 10, seguida por Guaianazes, na Zona Leste, com 7 interdições. Segundo a Prefeitura, os estabelecimentos voltam a abrir assim que acabar o decreto de quarentena. Olha só, 1 em cada 4 municípios do estado de São Paulo tem pelo menos um caso confirmado de Covid-19. Já são 162 cidades com pelo menos um registro. O crescimento é de 63% em uma semana. Os óbitos já atingem 63 municípios do estado. Situação muito complicada e entre as vítimas fatais, pessoas acima de 60 anos, totalizando 73% de todos os casos. Agora são 9h37. Nós estamos girando os destaques, as informações, as notícias desta segunda-feira, dia 13 de abril. Agora, olha só, tem muitos destaques aqui no jornal de hoje. Eu e a Caterina, nós já apresentamos esse jornal em outras ocasiões. Desde o início desse processo complicado em que vive a cidade de São Paulo, o estado, naturalmente, o Brasil e o mundo, nós temos observado esse avanço, essa escalada nos casos da Covid-19. Inclusive, nós estamos entrevistando muitos especialistas na área da saúde e todos eles têm recomendado que as pessoas fiquem em casa. Isso é muito importante, que as pessoas respeitem as orientações e as determinações do governador de São Paulo, do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e também, sobretudo, as orientações da Organização Mundial da Saúde por meio do seu porta-voz, Tedros Adhanom. Todos eles recomendam que as pessoas fiquem em casa. Se precisarem sair, tomem todos os cuidados, como, por exemplo, o uso de máscara, respeitem o distanciamento social. E eu gostaria de saber da minha colega jornalista, repórter e apresentadora Caterine Achuti, o que você tem visto na rua quando você precisa sair, Kate? As pessoas estão respeitando o isolamento social ou você acha que já há uma flexibilização, um relaxamento desse processo? Olha, eu acho que já há uma flexibilização aí por parte da população. Inclusive, no final de semana, eu cheguei aí no supermercado para fazer umas compras, um mercado bem pertinho de casa, e houve um momento em que o mercado precisou fechar, porque a população começou a entrar dentro do mercado para fazer compras, as filas começaram a ficar enormes, as pessoas com carrinho de compra. Quer dizer, as pessoas muito próximas ali, apesar de que você percebe que as pessoas estão assim, usando luva, usando máscara, você percebe ali o tempo todo o pessoal com álcool em gel passando. Quer dizer, existe essa preocupação, esse cuidado. Porém, em contrapartida, a gente precisa manter esse isolamento social, não tem jeito. Eu estava lendo ontem no jornal, mostrando um caso nos Estados Unidos de um alemão que estava infectado pelo coronavírus e em um evento ele infectou ali mais de 50 pessoas, porque era um local fechado, de grande aglomeração, e o vírus tem essa força, né?
quer dizer, de contaminar ali, especialmente nesse tipo de situação de eventos. Então, filas, locais onde as pessoas se aglomeram, a chance de um assintomático, de repente, contaminar os demais é muito grande, né? Justamente porque o assintomático, ele acha que ele está bem. E pelo que a gente está vendo, pelo que os profissionais da saúde estão passando de informação, uma grande porcentagem é assintomática e não vai manifestar os sintomas. Então, aí que está o grande perigo. A gente precisa realmente reforçar essa informação aqui no jornal para a população, para que as pessoas continuem, então, mantendo essas medidas de segurança. Nós somos jornalistas, estamos aqui prestando, então, um serviço de utilidade pública, prestando esse serviço para a sociedade, levando números, que eu acho que é um trabalho muito importante. Porém, você que não precisa sair de casa, permaneça na sua casa, né? Então, você que não é um profissional da área da saúde, não é um profissional, então, aí da imprensa, não é um profissional da segurança pública, permaneça dentro da sua casa, né? A tecnologia hoje, então, proporciona, né, Daniel, meios aí das pessoas continuarem, então, exercendo suas funções através de um home office, uma videoconferência. Então, é importante reforçar tudo isso. Tem aquela relação também das atividades consideradas essenciais. Esses profissionais, eles vão às ruas, acabam tendo que desenvolver suas atividades no posto de trabalho, no local de trabalho. Essas pessoas não têm como fazer o trabalho nesse esquema de home office. E claro que a minha colega destacou muito bem o trabalho dos profissionais da saúde pública, da segurança pública, da comunicação, da imprensa. Mas tem outras atividades que também são muito importantes, essenciais, fundamentais, como, por exemplo, os entregadores de comida. As pessoas que trabalham fazendo esse serviço delivery tão importante hoje em dia, que muitas pessoas não têm condição de preparar a própria comida e acabam acionando restaurantes, padarias, que levam as refeições para esses grupos. E eu, inclusive, quero também pegar um gancho nessa última fala da minha colega, porque essa flexibilização, esse relaxamento por parte da população, isso preocupa demais as autoridades. Tanto que há uns dias, não neste último fim de semana, no penúltimo, as autoridades aqui em São Paulo observaram as praças muito cheias, lotadas, inclusive aquela praça na zona oeste de São Paulo, conhecida como Praça do Pôr do Sol. Imagens feitas por um drone mostraram essa praça completamente lotada, tanto que o prefeito Bruno Covas, alguns dias depois, acabou instalando alguns tapumes para fechar essa praça. E porque é diferente a maneira como o poder público se relaciona com praças e parques. Geralmente os parques possuem portões. Já as praças não, elas são abertas. Então, por essa razão é que a Prefeitura de São Paulo está estudando cercar outras praças. E, inclusive, hoje, na coletiva do chefe do Executivo Estadual, o governador João Dória, é provável que ele atualize a população em relação a algumas sanções que podem ser tomadas mediante esse relaxamento voluntário por parte da população. Agora, eu também quero chamar a atenção, nesta segunda-feira, agora são 9h44, que eu estou aqui com uma tela da página da Universidade Johns Hopkins, que é a universidade que tem compilado as informações dos Ministérios da Saúde de todo o planeta, de todos os países. E aí essa universidade acaba divulgando os números atualizados da Covid-19. Kate, eu quero chamar a sua atenção, porque até agora nós temos 1.860.000 casos confirmados de Covid-19. E no ranking, em primeiro lugar, disparado os Estados Unidos, com mais de 557.000 casos. E eu faço uma ressalva que também esses casos nos Estados Unidos nos chamam a atenção por conta do teste rápido, porque assim, os Estados Unidos dispararam também porque há mais testes para a autoridade identificar a população infectada. Pois não? Eu queria fazer só um adendo a respeito de uma matéria que saiu sobre Portugal, que é um país que se destacou bastante no controle
da disseminação da Covid-19, justamente por conta do posicionamento da população. A população abraçou, né? A população se posicionou, quer dizer, as pessoas respeitaram, né, essa medida de isolamento, as autoridades agiram rapidamente, quer dizer, não esperaram a coisa se alastrar, já fecharam ali a fronteira, apesar de que Portugal ele faz fronteira ali somente com a Espanha, né? Sim. Então, como o vírus estava vindo ali da região leste, né, da Europa para o oeste, quer dizer, ainda deu tempo, né, nesse período aí de disseminação, ainda deu tempo de Portugal já se posicionar, fechou ali a fronteira e já orientou a população para que realmente as pessoas respeitassem esse isolamento. É verdade. Então, assim, é inexpressível as estatísticas em Portugal e é um país que está do lado da Espanha, que é um país que realmente tem números bastante expressivos. Então, assim... Em segundo lugar em número de contágio, hein? Exatamente, por isso que a gente quer reforçar nesse jornal, acho que é uma das principais atitudes que nós precisamos ter aí, como a imprensa, de realmente reforçar essa importância, essa medida, que você então permaneça na sua casa e respeite essa medida. Quer dizer, é só um tempo, né, que a gente vai ficar em casa. Eu sei que não é fácil, a gente está o tempo todo em casa, porém, é um investimento que a gente está fazendo aí justamente porque é uma questão de saúde pública, né, Daniel? A gente não pode, então, brincar com a saúde da população. Sem dúvida. Eu quero, inclusive, retomar e lembrar o ranking de contágio mundial, porque muito bem observou a minha amiga, minha colega jornalista Caterina, mas em primeiro lugar, Estados Unidos, mais de 557 mil casos de contágio. Os Estados Unidos, em primeiro lugar, em segundo lugar, a Espanha, com mais de 169 mil casos. A Espanha é seguida pela Itália, França, Alemanha e Reino Unido. A China está depois do Reino Unido agora. Primeiro lugar em mortes pelo coronavírus, Itália, depois Espanha, França, Reino Unido e lembrando que, na verdade, em primeiro lugar, disparado, Estados Unidos da América, hein? A Itália está em segundo lugar. Girando os destaques, o que temos agora? Temos uma colega nossa. Temos uma convidada que está no Skype. Exatamente, agora são 9 horas com 47 minutos, temos entrevista. Ayla Muti, oncologista na linha. Olá, como é que vai? Muito bom dia, tudo bem? Estamos tentando contato com a oncologista Ayla Muti. A nossa produção está retomando contato. Estamos tentando esse contato via Skype, videoconferência. Daniel, você me permite passar fazer um convite aqui? Claro. Para o nosso telespectador, para Lógico. você que acompanha então o Jornal da Rede Alesp, quer dar a sua opinião, sua sugestão, muito importante que você participe aqui conosco. Esse é um jornal interativo e ele é feito para você. Então, e com você, né, que nos assiste. Então, liga para a gente, manda então aí o seu WhatsApp para o número 011 98457 8129 e deixa aí sua mensagem. Eu vou repetir o número, tá? É 011 98457 8129. E mande aí então a sua sugestão, a sua opinião, participe com a gente. De repente, você tem aí uma sugestão, algum convidado que alguma entrevista, então, com algum especialista aí específico que você gostaria, então, de ouvir a opinião. Por favor, mande sua sugestão aqui, que a nossa produção prontamente vai, então, unir esforços aí para poder atender, então, o seu pedido aí de você que nos prestigia e nos assiste aqui no Jornal da Rede Alesp. Certo, Daniel Caniato? É isso aí, 9 horas com 49 minutos, aguardamos o seu contato, a sua ligação, a sua mensagem. Temos mais notícias? Olha só, o Ministério da Educação flexibilizou as regras para antecipar a formatura de estudantes de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia da Rede Federal de Ensino e retirou a necessidade de que eles atuassem
exclusivamente no combate à pandemia. O texto não inclui a rede privada. E a nova portaria publicada hoje revoga a de 3 de abril, publicada há uma semana. O documento atual mantém a autorização de antecipar a formatura para essas áreas, desde que cumprida 75% da carga horária prevista para o internato médico ou estágio supervisionado. O texto exclui os trechos que validavam a carga horária como estágio obrigatório. A emissão de certificado de participação com a inscrição de horas praticadas e a bonificação de 10% na nota final de processo de seleção em residência médica naqueles que atuassem no combate à pandemia. Vale lembrar que o MEC já abriu um cadastro para que estudantes de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia atuassem no combate ao coronavírus. A inscrição pode ser feita no endereço eletrônico sgtes.unasus.gov.br/apoiasus/. Quer que eu repita, Daniel? Tá fácil, né? Tá fácil para decorar esse endereço. Eu acho que seria bom você repetir, né? Então vamos lá. sgtes.unasus.gov.br/apoiasus/ novamente. Agora eu já decorei. Você decorou? Os selecionados receberão uma bolsa de um salário mínimo para os estágios de 40 horas e meio salário mínimo para estágios de 20 horas. Os selecionados vão atuar em estabelecimentos de saúde no Sistema Único de Saúde. Isso aí. Agora sim, retomamos contato com a oncologista Ayla Muti. Muito obrigado pela participação. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de dar informações. Doutora, gostaria que a senhora falasse com a gente em relação a essa situação complicada do coronavírus e como os pacientes que estão em tratamento precisam se cuidar e como as famílias também podem colaborar e ajudar para que essas pessoas não sejam expostas durante esse período. Então, primeiramente, temos que deixar bem claro que é uma doença relativamente nova, né, para a população, que é tanto o cientista quanto os médicos, muitas coisas ainda precisam ser estudadas, né, entendidas melhores, né, em relação ao vírus, à transmissão, ao tratamento, ao manejo do paciente, né, isso tudo vai ficando mais claro conforme novos dados que vão surgindo na literatura, né. Nós da oncologia, nós seguimos alguns guidelines americanos, da Sociedade Brasileira de Oncologia, da Sociedade Americana também, em relação aos nossos pacientes, e no nosso instituto, no IBCC, nós também temos manejo nos pacientes oncológicos, né, para evitar essa infecção. Então, o que a gente faz? A gente tem que avaliar paciente por paciente, caso por caso. Alguns tratamentos, eles são adiados desde que não tenha prejuízo para o paciente, né? A etiqueta da tosse, do espirro, lavar bem as mãos com água e sabão, proteger a face com as máscaras, né? Hoje até mesmo as máscaras de tecido estão liberadas. Enfim, para a gente cuidar de também não transmitir caso a gente esteja contaminado, né? Estamos conversando aqui com a doutora Ayla Muti, médica oncologista do Instituto Brasileiro de Oncologia. Agora, doutora, essa mudança na rotina no tratamento de alguns pacientes, isso também pode impactar na saúde deste paciente com câncer? Como lidar com essa mudança na rotina? Então, na verdade, o que a gente está respaldado pela literatura, a gente tem que ponderar, né, o que seria maior risco para o paciente nesse momento. Uma infecção por Covid, né,
ou a progressão do câncer. Né? Então, a gente vai discutir com o paciente, caso a caso, dependendo do tipo de tumor do paciente, dependendo do estadiamento, do intuito do tratamento oncológico, tudo isso é discutido individualmente com o paciente em questão. Mas desde que não haja prejuízo para o paciente, né, que põe em risco a vida dele, como a progressão do câncer. Então, tudo isso é pontuado e discutido. De forma alguma, se a gente perceber que o tumor, né, a progressão da doença é mais arriscado, a gente continua o tratamento, né? Então, mas a gente não tem bloqueado o tratamento oncológico, nem a quimioterapia em questão. A gente discute com o paciente. Oi, doutora Ayla. Quem fala é a Caterina. Oi. Tudo bem? Tudo bom? Doutora, eu tenho uma pergunta. Na sua visão, a senhora acredita que é possível, então, que os oncologistas e outros profissionais aí voltados para o câncer sejam, então, remanejados para atender pacientes aí com o novo coronavírus? Quer dizer, você acha que nesse momento o câncer pode, de alguma maneira, perder a prioridade aí no tratamento em detrimento dos pacientes com a Covid-19? Como que a senhora enxerga essas demandas? De jeito nenhum. A prioridade é o tratamento oncológico, desde que o paciente tenha riscos de vida, né? Se a doença progredir. Então, a menos alguns pacientes em segmento, por exemplo, ou aqueles pacientes que estão fazendo hormonioterapia ou uma terapia-alvo, a gente, às vezes, pode individualizar o tratamento, mas a gente não indica suspensão de tratamento. Até mesmo para algumas cirurgias oncológicas é discutido, dependendo do tipo de tumor e do estadio do câncer. A gente não tem suspendido os tratamentos. Às vezes a gente espaça algumas consultas, né? A gente lança a mão de telemedicina, que foi liberado pelo CFM. Então, a gente está manejando e adequando, estruturando o serviço de acordo com o paciente em questão. Mas a gente não suspende o tratamento oncológico. Doutora Ayla, aqui quem fala é Daniel novamente. Na hipótese e na possibilidade de contágio por coronavírus deste paciente que possui algum tipo de tumor e está fazendo tratamento permanente na rede hospitalar. O que esse paciente deve fazer? Bom, paciente que tem suspeita de infecção por Covid deve procurar o serviço, né, médico, e então ele é avaliado, pedido os exames, e se tiver indicação vai ser internado, enfim, como todos os outros pacientes com riscos de infecção e as suas gravidades de acordo com o coronavírus, né? Mas a gente pede para os pacientes, na suspeita, procurar serviço médico, sim. Principalmente o seu de origem, né? Entrar em contato com o seu oncologista, enfim. Doutora Caterina, novamente, um aspecto bastante falado hoje, né, nesse universo aí da pandemia do novo coronavírus é a questão da logística, né? Então, muitos produtos aí com dificuldade de chegar em determinados locais, justamente porque muitos voos foram cancelados. A questão do transporte é algo que tem sido estudado bastante também pelas autoridades. Eu acho que quando a gente fala também da logística de medicamentos, é algo muito importante. A senhora acredita que pode haver, se essas medidas precisarem, então, serem aí intensificadas, enfim, você acredita que a gente corre um risco de um desabastecimento de remédios, por exemplo, ou de outros materiais, quando a gente fala no tratamento de câncer? Eu acredito que não. Até o momento, a gente não teve nenhum desabastecimento, a gente não teve nenhuma falta de medicação até agora na oncologia. Não escutei de nenhum lugar, não foi visto nenhuma falta. Acredito que os pacientes não corram esse risco. Informações importantes trazidas pela doutora Ayla Muti, médica oncologista do Instituto Brasileiro de Oncologia. Doutora, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para o nosso público, o público que acompanha o Jornal da Rede Alesp, falando justamente dos cuidados
que os pacientes que tratam de algum tipo de tumor ou câncer devem ter neste momento? Os pacientes em geral, né, e principalmente aqueles oncológicos, então, sempre lavar as mãos com água e sabão, usar máscaras, evitar lugares com muitas pessoas, né, preferencialmente ficar em casa mesmo, sair de casa, que a gente tem orientado para fazer algum exame, ou para consulta oncológica, ou para tratamento quimioterápico exclusivo, tá? Mas ficar em casa, seguir as normas da OMS, enfim, e se tiver alguma febre, tosse, falta de ar, dor no corpo, nariz escorrendo, dor de garganta, procurar o seu serviço oncológico ou entrar em contato com o seu oncologista. Doutora Ayla Muti, muito obrigado por sua participação, informações importantes trazidas pela senhora. Volte mais vezes aqui ao Jornal da Rede Alesp e uma boa semana. Muito obrigada, doutora. A todos. Um abraço. Tchau, tchau. Agora 10h01, girando os destaques, muita informação neste 13 de abril, segunda-feira, o Jornal da Rede Alesp. Eu e minha amiga Caterina Schutte, muitas informações, entrevistas, notas. É ou não é? Ó, elas tentando se virar com tanta folha que ela recebeu, a Caterina. É ou não é? Muita informação. Que tal mais uma entrevista? Eu acho que é uma boa, né? É ou não é? Eu acho que é isso que o nosso público quer. É isso. Informação, né, Daniel Caniato? Com certeza. E você, o que você tem feito nessa quarentena? Me conta. Dá aí umas dicas, não só para mim, mas para o nosso público aí, de o que a gente pode fazer nesse período, para que a gente não caia no tédio. Primeiro lugar, respeitar a quarentena. Isso é fundamental. As pessoas precisam respeitar a quarentena. Só que nós trabalhamos em uma função considerada essencial. Então, por essa razão, a gente não consegue ficar o tempo todo dentro de casa respeitando a quarentena, que a gente tem que prestar serviço à população e informá-los daquilo que está acontecendo durante a pandemia. Olha só, agora 10h02, o Jornal da Rede Alesp vai conversar com a infectologista Raquel Muarec ou Muarec. Ela fala sobre as novas medidas de isolamento social para tentar conter a pandemia do coronavírus. A doutora Raquel sempre muito gentil, muito atenciosa. Eu já participei de alguns programas com ela. Doutora Raquel, muito obrigado por sua participação. Seja bem-vinda. Obrigada a todos. Legal. Doutora Raquel, a senhora tem acompanhado as medidas que estão sendo tomadas pelo poder público, e inclusive o governador de São Paulo, João Dória, falou no final da semana passada sobre a possibilidade de endurecer as regras da quarentena aqui no estado em razão de uma flexibilização voluntária por parte da população. A senhora, como infectologista e observando o avanço do coronavírus aqui no estado de São Paulo e essa escalada de casos de contágio e também de mortes, que avaliação a senhora faz em relação a essa postura por parte da população e também essa radiografia feita pelo governo do estado de São Paulo? Olha, o que a gente precisa entender é que a gente está tendo um aumento do número de casos porque estamos começando a ter mais exames para fazer o diagnóstico e mais exames para analisar como estamos na parte diagnóstico e a quantidade total de casos. Então, essa medida de endurecimento, ela vem para ajudar nós, profissionais de saúde, a estar preparado para receber um aumento de pacientes que vão vir naturalmente após a saída das pessoas à rua. Doutora, e a senhora, quando eventualmente precisa ir às compras nos supermercados, que observação a senhora faz em relação à postura da população? No geral, o povo paulista tem respeitado as orientações de distanciamento, de higienização das mãos, de uso das máscaras.
Como a senhora, que é infectologista, observa a postura da população em relação a isso? Olha, existe um medo geral, eu já percebi isso a hora que eu vou fazer compra, o que eu saio. Só que é uma atitude, usar a máscara não é fácil, entender o uso dessa máscara não é fácil, entender o distanciamento social. As pessoas têm uma ideia que distanciamento social é só a dificuldade de eu ir ao supermercado e quando eu volto eu continuo tendo com tudo em casa, tudo misturado, tudo ok. Então precisa entender exatamente do que se trata um distanciamento. Eu tenho pessoas que vão trabalhar, que estão na rua, chegam em casa, mesmo que tenha familiar idoso, continua na convivência dentro de casa. Então, eu acho que precisa ainda melhorar esse entendimento para que a gente diminua a quantidade de casos ainda. Doutora, tudo bem? Doutora Raquel, quem fala é a Caterina. Doutora, me fala uma coisa. A gente sabe que foi decretada, então, essa recomendação aí por parte, né, do governo do estado, as medidas de isolamento, enfim. A recomendação é que as pessoas permaneçam em casa, mas em contrapartida a gente sabe que pessoas que prestam aí serviços que são considerados essenciais vão precisar sair de casa. Então, a imprensa, profissionais da área da saúde, profissionais da segurança pública, enfim, entre outros aí. A gente tem visto o pessoal usando, então, a máscara e portando aí o alquinho em gel para onde vai. Então, a gente vê com frequência as pessoas, então, passando e repassando aí o álcool em gel. Além dessas medidas de máscara e álcool, que outras recomendações a senhora passa, especialmente para essas pessoas que vão precisar, de alguma maneira, sair aí de suas casas, então, e estar, então, em contato com outras pessoas, seja no seu local de trabalho, seja aí pelas ruas? Olha, precisa entender o seguinte, o uso de máscara ela não tira você da necessidade do isolamento, né, do distanciamento social. Se você é a pessoa, que nem eu, no meu caso, eu vou trabalhar todos os dias, eu tenho contato espontâneo com vários casos positivos. Na minha casa, eu tenho que ter o distanciamento social. Eu tenho que entender que eu sou uma pessoa de risco para transmissão dentro da minha casa. O que as pessoas precisam entender é que se ela é a pessoa que ela sai para trabalhar e dentro de casa tem ou crianças com problema respiratório, ou idosos, ou pessoas que têm um fator de risco, ela precisa continuar em isolamento social ou isolamento, a quarentena, dentro da sua própria residência. Porque senão, ela vem, carreia para dentro da sua casa a transmissão e aí pessoas com fator de risco podem apresentar o quadro. Então, a pessoa que está trabalhando, ou que ela está na rua, ou que ela está fazendo alguma coisa, ela precisa entender que dentro da sua casa ela não está vivendo igual a todo mundo. É o que a gente precisa ter esse distanciamento também. Então, eu não beijo meus filhos há mais de um mês, eu quase nem os vejo dentro da minha própria casa. Agora são 10h08, estamos conversando, entrevistando a doutora Raquel Moarec, ela é infectologista pelo Emílio Ribas e também especialista pelo MEC. Doutora, recentemente houve uma polêmica envolvendo um jornalista de uma emissora de TV que fazia ginástica, fazia exercícios físicos na orla de uma praia no Rio de Janeiro e uma pessoa filmou e aí questionou o jornalista que ele pregava a quarentena nos programas ou jornais apresentados por ele, mas o próprio jornalista não seguia as recomendações dadas por ele próprio. Pois bem, pegando esse episódio como exemplo, eu gostaria de lembrar que eu tenho observado muitas pessoas se exercitando pelas ruas, uma vez que os parques estão fechados. Todos recomendam que a prática de exercícios físicos podem ajudar, inclusive, as pessoas a manterem a saúde sempre em dia. Faço a seguinte pergunta para a senhora: vale a pena se arriscar e fazer exercícios físicos na rua? Ou, neste período, é melhor ficar em casa e tentar fazer algum tipo de exercício na sala mesmo? Olha, já está saindo, né, vamos dizer, está saindo na fornalha vários trabalhos mostrando que o vírus de alguém doente correndo
a hora que ele espirra ou ele tosse, esse vírus tem uma velocidade maior através da gotícula para uma outra pessoa que está correndo atrás ou presente. Então, isso é possível. Então, a pessoa de trás, se ela não estiver usando máscara e ela colocar a mão na roupa dela e botar a mão no rosto, ela também pode pegar, mesmo se exercitando em público. Que tem que ter um distanciamento, já está se discutindo perto de 15 a 20 metros de uma pessoa para outra, para que essa velocidade, através do vento, junto, correndo, ele tenha essa transmissão ainda. Então, o melhor exercício, infelizmente, hoje, é dentro da sua própria residência. Certo. Doutora Caterina, novamente, eu tenho mais uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta que tem despertado muito aí as dúvidas mesmo, né, da população de uma forma geral, que é o aspecto do tratamento, então, da Covid-19, né? Muito tem se falado, então, aí do tratamento com o uso da cloroquina, com a hidroxicloroquina, associado, então, a outros medicamentos, como a própria azitromicina, por exemplo. E muito tem se falado sobre efeitos colaterais. A gente vê alguns profissionais da saúde, então, dizendo que esse tipo de medicamento pode, então, trazer aí um efeito colateral, especialmente para quem tem problemas no coração, como uma arritmia cardíaca, por exemplo. Então, que esse medicamento é só indicado para casos graves. Já outras pessoas defendem, então, o uso aí indiscriminado desse medicamento. Como que está esse aspecto aí dentro desse universo da pandemia, doutora? Olha, vamos entender o seguinte, 80% dos casos, eles são assintomáticos ou oligossintomáticos. 20% são aqueles que vão internar ou com indicação de internação e gravidade maior em torno de 5%. Quando eu tenho esses diagnósticos de 5 mil casos, eu tenho 10 vezes mais andando ou circulando na rua sem sintoma. Quando eu falo em tratar, eu tenho que tratar aquele que eu estou assistindo, não aquele que está em casa. Então, eu tenho que ter um protocolo institucional no meu serviço, ou no meu município, ou no meu estado, ou no meu governo. E mesmo que sejam drogas experimentais para aquela patologia, elas já foram usadas em outras. Então, eu até posso abrir mão e tratar o meu doente com consentimento dele, da família, ou da minha instituição onde eu estou. Mas eu assisto esse paciente, eu vejo ele todos os dias, eu analiso o efeito colateral, eu faço eletro, eu analiso ele para saber se ele aguenta tratar ou se ele não aguenta tratar, com as medicações de acordo com o protocolo. Eu já estou vendo, assim, eu já tenho mais de 60 pacientes graves ou moderados e graves dentro de instituição que passaram por mim e que eu já fiz tratamento assistido diariamente, saber se eles respondem ou não. Então, eu acho que tratar, a gente não está ali para ficar só olhando ele. Então, a gente tenta ajudá-lo a ter uma resposta imunológica melhor. Sim, a gente trata olhando ele. Então, medicação indiscriminada, eu não concordo. Aquela que eu não vejo tomando, também eu não aceito. Então, eu só vou tratar o doente ou ajudá-lo num tratamento, seja ele experimental ou não, dentro do hospital onde eu assisto. Estamos conversando com a infectologista Raquel Moaré, que ela está falando justamente sobre as medidas de isolamento social para tentar conter a pandemia do coronavírus. Acabou de dar uma resposta fazendo um raio-x, uma radiografia em relação à possibilidade do uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19, mas eu acho importante, doutora, retomar a conversa com a senhora em relação às medidas de restrição e gostaria de destacar que alguns países endureceram as regras em relação à quarentena, e eu me lembro também do que a autoridade em Wuhan, na China, fez. Adotou o lockdown, o fechamento total. Dependendo do avanço do coronavírus, especialmente em São Paulo, que é o epicentro da Covid-19 aqui no Brasil, a senhora acha que talvez essa seja uma saída ou seria exagero agora falar em lockdown? Eu acho que a população ela não aguenta
a forma pesada, mas eu acho que já estamos chegando lá se todos não ajudarem, vamos dizer assim, ou eles não entenderem o que é o isolamento. Olha, nós estamos preparados, já me perguntaram isso, São Paulo está preparado? São Paulo está preparado, está montando vários hospitais de campanha, nós estamos entendendo mais essa doença, isso é o mais importante, porque ela veio de fora, a gente eu leio todos os dias, eu estudo, só que tratar cada indivíduo é diferente do outro. Ele é difícil para a gente medicar. Então, a população ficando em casa, ela entendendo o isolamento, entender é o seguinte, eu compreender que eu sou grupo de risco, eu compreender quem é grupo de risco na minha casa, eu manter afastado dessas pessoas, né? Eu tenho pacientes que eles saem positivo e eles falam, mas se eu voltar na minha casa só ficando assim, eu não transmito para minha avó de 80 anos? Não é assim. Então, ela tem que entender, eu tenho que explicar passo a passo sobre isso. E ainda é difícil para as pessoas usarem as máscaras, usarem o álcool ou lavarem as mãos. É uma coisa difícil, eu compreendo que é. Para nós, profissionais, é difícil, imagine para a população. Mas o endurecimento, o lockdown, eu acho que vai chegar um momento se as pessoas não entenderem. Então, eu acho que o que precisa mais? Nós, profissionais, ajudarmos tem que ter o exame, eu tenho que ter a testagem de todo mundo, eu tenho que ter não só do doente, do familiar, para eu saber em que nível epidemiológico nós, paulistas, nos encontramos neste surto, para que a gente possa isolar também só os doentes ou não os doentes ou todo mundo. Doutora, eu tenho mais uma pergunta. A gente sabe que é bastante complicado para algumas pessoas, principalmente que tem aí um parente idoso, de repente ficar muitos dias sem visitar essa pessoa, de repente essa pessoa tem aí alguma necessidade especial, precisa de que alguém vá lá, enfim, ver se está tudo bem, auxiliar. Quer dizer, essa quebra, né, nesse tipo de situação específica, como que a senhora vê isso e quais são as recomendações? Olha, eu acabei de ter uma discussão, uma orientação por um colega médico, que ele tem um irmão de 60 anos que cuida da mãe que tem 90 anos. Esse moço de 60 anos, ele saía na rua para fazer as compras e tomar cuidado. Ele veio positivo, o exame. Quer dizer, ele teve uma quebra na sua paramentação ou na sua retirada de roupas quando chegou em casa, mesmo lavando a mão, mesmo tirando o sapato. Quer dizer, ele, uma pessoa que faz só as compras, ele apresentou positivo. Quem vai tomar conta da senhora idosa de 94 anos? Então, esse é o cuidado. Aí eu conversei, expliquei a orientação. Esse positivo, mas se ele ficar trancado no quarto? Então, mas se ele vai ficar trancado, ele não pode tomar conta da senhora idosa. Então, ele não tem que ficar ali. É uma transmissão muito maior se ele ficar em casa. Se ele tiver oportunidade, ele vai ter que ficar em algum outro local ou retirar esta mãe e outra pessoa tomar conta. Então, o que a gente precisa entender é o cuidado. Ter uma pessoa idosa é aquela, ou ela que vai ficar trancada, ou ele que vai ficar trancado, ou cuidado maior ainda, no retirar a roupa, no trocar o sapato, no tirar a máscara. Eu acho que ainda precisa melhorar a higienização, os ambientes comuns dentro da casa, que as pessoas se entendam nisso. Informações importantes trazidas pela médica infectologista Raquel Moarec. Doutora, muito obrigado. Eu gostaria que a senhora encerrasse a entrevista deixando uma mensagem para o público do Jornal da Rede Alesp, que acompanha aqui a nossa programação, e transmitisse, claro, informações que a senhora julga como fundamentais para este momento de combate à pandemia. O que eu gostaria que as pessoas entendessem que se paramenta assim, use a máscara, tenha 2, 3 para cada pessoa, faça a higienização dessa máscara, coloca ela dentro do Bacândida, que é aquele água sanitária, deixa lá seus 20 minutos, passe a ferro essas máscaras. Mas não só isso,
higienizar as mãos, chegar em casa, trocar completamente a roupa, para evite o contato com pessoas idosas na sua própria residência. Isto ajudaria muito nós, profissionais, a trabalhar com mais tranquilidade a hora que a gente receber os pacientes dentro do hospital e que não seja demais para nós, porque cansa, é uma doença difícil, é uma doença complicada para nós profissionais no tratamento. Então, se a gente pudesse ter as pessoas com mais isolamento, chegaria menos casos graves para nós. Obrigada por chamar, obrigada com todos aí, vamos que vamos. Muito obrigado por sua participação, doutora Raquel Muarec. Até a próxima, doutora. 10h21, vamos girar os destaques. O Instituto de Física da Universidade de São Paulo, em São Carlos, entregou à Santa Casa da cidade 2 rodos contendo uma radiação UVC, que é germicida para a descontaminação dos pisos do hospital. Criado pelo Grupo de Ótica do Instituto de Física da Universidade, esse aparelho emite uma radiação ultravioleta que desinfeta todas as superfícies que toca, evitando a propagação de qualquer vírus, incluindo a Covid-19, por meio dos sapatos. A assessoria de imprensa da Santa Casa de São Carlos disse que o hospital ainda está avaliando a possibilidade de utilização e vendo, junto à vigilância sanitária, se é possível usar esse equipamento. E se você que acompanha o Jornal da Rede Alesp quer dar sua opinião, uma sugestão, ligue para a gente no nosso WhatsApp no número 11 98457 8129 e deixa aí a sua mensagem. É muito importante, né, Daniel, que a população participe aqui com a gente do jornal, mande então aí sua opinião, dê as suas sugestões, de repente aí a pessoa quer então tirar alguma dúvida com algum especialista, essa pessoa também pode estar indicando para nós aí possíveis entrevistados, não é mesmo, Daniel? Fundamental, importante lembrança da jornalista Caterina Achuti. Eu, inclusive, gostaria que você repetisse esse número de WhatsApp, porque você falou muito rápido, né? Eu mesmo não consegui anotar. Desculpa, gente. Vamos lá. Então, é 011 98457 8129. É isso aí. Contamos com a sua participação. Tem mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora com o Ricardo Costa. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Vamos falar sobre o infarto agudo do miocárdio em tempos de coronavírus. Kate. Muito bom. Tudo bem, doutor? Consegue nos escutar bem? Olá, bom dia. Eu consigo escutar bem, sim. Um prazer estar aqui com vocês. Doutor, muito obrigado por sua participação, gentileza em atender a nossa equipe de produção nesta segunda-feira. Gostaria de começar a entrevista perguntando para o senhor, as pessoas que já possuem doenças cardiovasculares estão no grupo de risco da Covid-19? Muito obrigado pela pergunta. Desde já do início do relato dos reportes dessa pandemia, verificou-se que sim, trata-se de um grupo de risco. E por quê? É uma população, de maneira geral, que tem a prevalência dessa doença, é uma população mais idosa, possui muitas outras comorbidades, muitas vezes uma situação clínica um pouco mais debilitada, e se observou que, além de serem mais vulneráveis, mais suscetíveis, uma vez que se instalada a infecção e a doença, havia uma evolução pior também nessa população. Tudo bem, doutor? Quem fala é Caterina. Olá, bom dia, Caterina. Bom dia. Doutor, me fala uma coisa, as pessoas que já realizaram, né, cirurgias aí cardiovasculares ou já sofreram um infarto, elas podem acabar desenvolvendo uma forma mais agressiva dessa infecção, caso então ela seja aí contaminada pelo novo coronavírus? Veja, o que se observou é que
a infecção pelo novo coronavírus, o desenvolvimento da doença Covid-19, esse coronavírus ele pode também atuar diretamente, causando danos no músculo do coração, causando a chamada miocardite, que é uma inflamação direta no músculo do coração, pode precipitar arritmias e também causar uma desestabilização de um quadro de insuficiência cardíaca. Então, são pacientes, como nós comentamos, que já têm, às vezes, algum déficit, alguma disfunção do coração, do miocárdio, e a infecção pode, sim, precipitar uma pior evolução destes pacientes. Doutor, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, que características as pessoas e os pacientes devem observar em relação ao coronavírus e quando eles devem acionar os médicos ou então procurar o auxílio do pronto-socorro ou então do atendimento nos hospitais? Existe algum tipo de característica específica para aquela pessoa que tem algum problema cardíaco que naturalmente acaba contraindo a Covid-19 de maneira diferente dos demais pacientes? Essa sua pergunta ela é muito importante, porque existe sim um quadro clássico que tem sido descrito de apresentação da infecção pelo novo coronavírus, que envolve febre, tosse, muitas vezes uma tosse seca, falta de ar, a chamada dispneia, um cansaço excessivo, além de algumas outras características, como, por exemplo, dor no corpo, a mialgia, que são associadas a viroses em geral. Quando nós pensamos num quadro cardíaco, ou seja, uma suspeita de um infarto, a apresentação clínica ela é um pouco diferente, mas pode haver alguma sobreposição de alguns sinais e sintomas. O que é a apresentação clínica típica, clássica, de uma suspeita de infarto? Normalmente se tem uma dor no peito, uma dor tipo queimação, que pode se irradiar para os braços, principalmente o braço esquerdo, às vezes para o pescoço, para o epigastro. Isso pode vir associado de uma sudorese fria, um cansaço extremo, normalmente é uma dor, é um quadro persistente, ele não regride, ou pode ser às vezes intermitente também, se for o princípio, o início de um quadro de síndrome coronária aguda, mas também pode às vezes ocorrer um cansaço, uma fraqueza, tosse, falta de ar. Então, é muito importante nós não temos como saber isso, muitas vezes até para o profissional de saúde, vai ser um pouco difícil discriminar, vai precisar às vezes de exames complementares e de uma avaliação mais detalhada. O que eu acho que é muito importante? Aquele paciente que é um cardiopata ou que manifesta algum desses sintomas, ele deve sim procurar o hospital. Não deve deixar, nós estamos observando que isso não é só no Brasil, em muitos outros locais no mundo já reportados, está se havendo um subdiagnóstico ou a falta de diagnóstico de quadros de infarto ou de suspeita de infarto e muitas vezes pode levar até uma letalidade por falta de tratamento diagnóstico, a falta do tratamento adequado, no momento adequado, pelo receio dos pacientes irem ao hospital nesse momento de pandemia, o risco de infecção. O que nós podemos falar? A maioria dos hospitais hoje, que possui a estrutura adequada para o tratamento também das doenças cardiológicas, eles conseguem já numa triagem inicial discriminar aquele paciente que existe uma suspeita maior realmente para o Covid-19 e direcionar o tratamento, mas também com exames complementares, uma avaliação mais criteriosa, já direcionar o paciente, que não seja para uma ala aqui de isolamento, mas para o tratamento protocolar das doenças do coração, e isso pode impedir que, por exemplo, um quadro de infarto ele não seja tratado. Eu gostaria de lembrar que as doenças cardiovasculares são o que mais matam no mundo, o que mais mata no Brasil também, e estima-se aí uma fatalidade relacionada a essas doenças a cada 40 segundos em condições normais. Nós temos aí taxas 370, 380 mil óbitos por ano no Brasil por doenças cardiovasculares, sendo que uma grande parte, muito representativa, é relacionado a essa doença do coração, ao infarto agudo do miocárdio. Oi, doutor. Caterina, novamente. Eu tenho uma pergunta.
Eu acho que a questão de identificar, né, a doença é um aspecto bastante desafiador, né, mesmo porque a gente não tem aí o teste para todo mundo. Então, muitas coisas têm sido traçadas aí com base, então, aí nos sintomas da doença. E isso é algo que preocupa bastante, né, a população, né, doutor? Porque às vezes a pessoa começa a ter, de repente, um sintoma, aí uma febre, começa a espirrar, coriza, e já fica com medo. Será que é uma gripe? Será que é H1N1? Será que é coronavírus? Quer dizer, é algo que preocupa bastante a população. E quando a gente fala da questão de problemas no coração, a coisa ainda é mais complexa, né? O senhor acha que os sintomas, então, desse novo coronavírus pode, de alguma forma, mascarar os sintomas de um infarto, por exemplo? Como diferenciar isso no meio aí de tantas informações, né, doutor? É como nós comentamos, isso é um desafio, mas existem quadros clássicos, quer dizer, um quadro de febre não é um quadro de infarto, né? Um quadro de tosse seca, normalmente lembrar que a maior parte dos pacientes com infecção pelo novo coronavírus, eles têm um quadro leve, né? Eles têm um quadro que muitas vezes ele inclusive é recomendado que seja tratado de maneira ambulatorial, de maneira domiciliar, eu diria. Não há necessidade de estar no hospital, de estar internado, e essa evolução vai ser uma evolução mais benigna, mas esse tipo de dificuldade acaba sendo realmente aqueles quadros mais graves de evolução mais complexa, e lembrar que mesmo os pacientes, a própria infecção pelo novo coronavírus, em uma apresentação mais grave, ela pode também cursar com dano ao coração, como nós comentamos, e que pode, muitas vezes, isso tem sido relatado, pacientes terem um infarto do coração tendo a infecção pelo novo coronavírus. Então, existem alguns mecanismos, né, propostos, como, por exemplo, a própria situação inflamatória sistêmica que se instala e pode levar à ruptura de placas ateroscleróticas, podem haver também, isso pode ser um efeito secundário da hipoxemia, ou seja, aquela diminuição da oxigenação sanguínea. Então, realmente, nesses quadros mais graves, há de se ter muita atenção. As equipes médicas hoje estão muito bem, estão treinadas e estão cada vez mais bem preparadas para identificar para o caso de um paciente diagnosticado que está infectado com o novo coronavírus, desenvolveu a doença Covid-19, está numa evolução mais grave, se sofreu um infarto, ele também poder ser diagnosticado e poder receber o tratamento adequado. Isso oferece também outros desafios em termos das equipes médicas que realizam esse tipo de tratamento. Eu faço parte da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, que é a especialidade que oferece o tratamento preferencial nessa condição de infarto agudo do miocárdio, em termos de oferecer uma angioplastia, uma recanalização mecânica do vaso. Uma vez que isso acontece, nós estamos diante de pacientes infectados ou sobre risco elevado de infecção, às vezes você não tem o diagnóstico no momento, há necessidade que essa equipe também esteja muito bem paramentada, esteja assim dentro de uma estrutura hospitalar que ofereça todas as condições para que o tratamento possa ser realizado de maneira efetiva, mas sem oferecer risco aos profissionais de saúde que realizam esse tratamento. Agora são 10h33, estamos conversando com o Dr. Ricardo Costa. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Doutor, nós conversamos há pouco com a médica infectologista, a doutora Raquel Moarec, e ela fez uma análise sobre a quarentena, o isolamento, a restrição de circulação por parte das pessoas. E eu pergunto para o senhor se o senhor avalia que é preciso ou é recomendável que as pessoas cardíacas respeitem a quarentena de uma maneira mais disciplinada do que as demais, em razão, naturalmente, do risco de contágio. Que avaliação o senhor faz desse cenário? Sem dúvida, a quarentena, o isolamento social é uma ferramenta muito importante para a contenção da propagação do novo coronavírus. Nós trabalhamos em cima, e as autoridades de saúde
trabalha em cima de projeções, de previsões e também a partir de experiências que têm sido observadas em outros países. Então, a cada dia que passa, nós estamos observando um incremento do número de diagnóstico e também do número de fatalidades, e existe uma preocupação muito grande no crescimento exponencial do número de casos e da apresentação mais grave da doença, que possa necessitar de hospitalização, pacientes que possam necessitar de hospitalização e também de cuidados mais intensivos, como, por exemplo, de UTI. E a grande preocupação é que realmente isso leve a um colapso do sistema de saúde, que pode simplesmente não ter todas as condições e recursos para atender a todos ao mesmo tempo. Nós sabemos que esse vírus é de propagação muito rápida, muito fácil, então aquelas populações de mais alto risco é justamente onde este cuidado deve ser maior. E aqui se inclui, sim, os pacientes com doenças cardíacas, com passado de infarto, que já sofreram procedimentos de revascularização, como cirurgias cardíacas, como angioplastias coronárias, e como nós comentamos, a maior parte dessa população encontra-se na faixa etária acima de 60 anos. Então, há de se ter cuidado, sim, é uma população onde a preocupação com o isolamento social ela deve ser maior e deve ser tomado maior cuidado e maior disciplina com eles. Doutor, Caterina, novamente, eu tenho mais uma pergunta a respeito do tratamento, né, do novo coronavírus, que é um assunto aí que tem gerado muita polêmica aí, inclusive entre os próprios profissionais da saúde, que é a questão do uso, então, da cloroquina, da hidroxicloroquina, aí associado a outros medicamentos, aí, como o próprio azitromicina, né, que é um antibiótico. Eu vi, inclusive, uma declaração do próprio ministro da Saúde dizendo que ele não recomenda o uso indiscriminado desse tipo de medicamento, porque é um tratamento que pode, então, dar efeitos colaterais aí no coração, como uma arritmia cardíaca, por exemplo. O que o senhor poderia falar para a gente, né, sobre esse assunto? Qual que é a sua visão, então, aí do uso desse tipo de medicamento para aí o coronavírus? Bom, esse uso dessa medicação, por que está sendo tão considerado e também existe uma certa, não diria resistência, mas uma certa preocupação também das autoridades científicas e autoridades de saúde sobre um uso mais indiscriminado? Em primeiro lugar, o uso desta medicação em alguns cenários de alguns pacientes foi observado resultados bastante benéficos, bastante promissores. Então, a partir dessa observação, isso, de certa forma, se ampliou a possibilidade de utilização e, devido à grande preocupação e até um certo sentimento de pânico na população, um uso até indiscriminado e preventivo dessa medicação tem sido discutido. Quando nós falamos em ciência, a ciência ela tem várias etapas. Então, eu diria que a primeira etapa é a observação. Não é errado. Nós temos uma observação positiva de um efeito, de um tratamento, de uma medicação, e buscar utilizá-lo naqueles pacientes ou naquelas condições onde nós entendemos que o benefício possa ser reproduzido. Agora, isso é diferente de nós pegarmos essa observação, levarmos para um estudo científico com um número grande de pacientes, que envolva vários centros, que envolva várias condições, onde existe o controle. Aqui existe uma população que ela recebeu o tratamento, existe uma população que nós chamamos de grupo controle que não recebeu o tratamento, existe um acompanhamento mais criterioso desses pacientes, mais minuciosa avaliação desses dados, para não ter dúvida sobre os efeitos e sobre as causas de eventuais desfechos que estão acontecendo com a própria mortalidade. E a partir desse tipo de evidência, nós então podemos ter uma recomendação mais formal e mais ampla de um tratamento, que no caso aqui seria a cloroquina. Esse tipo de estudo não é feito de uma hora para outra, não é feito rapidamente, não acontece em uma semana, isso demora um tempo, você precisa recrutar pacientes, você precisa encontrar o cenário ideal, e no Brasil nós temos grandes pesquisadores aí que todos têm acompanhado, que têm
tomado a liderança para gerar esse tipo de evidência, que daqui a um tempo nós vamos ter respostas mais definitivas, mas isso não impede que a utilização seja realizada naquelas condições onde, a partir de dados observacionais, nós entendemos que possa ter um benefício, já que muitas vezes a manifestação de doença, num percentual baixo, mas eu diria que mesmo assim expressivo, a doença pode se manifestar de uma maneira muito mais grave, e essa medicação mostrou em algumas situações que tem tido um resultado benéfico. Especificamente para aqueles pacientes cardiopatas, existe um risco maior em algumas condições relacionadas aos achados do eletrocardiograma, etc., que é importante que esse paciente, se for fazer uso, ele esteja bem avaliado, ele esteja muitas vezes até monitorado, uma monitorização. Então, às vezes, o paciente internado para utilizar essa droga com essas condições pode ser a situação mais segura para que essa droga ou esse fármaco possa ser utilizado, ou seja, não é o uso simplesmente indiscriminado. Precisa de uma avaliação médica especializada, precisa do acompanhamento médico, mas, na minha opinião, este medicamento pode sim ser utilizado e pode ser, onde não existe aí os critérios de exclusão ou maior risco detectado, e ele pode sim ser benéfico, e nós estamos observando isso em muitos casos na prática clínica. 2h41, conversamos com o Dr. Ricardo Costa, presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Informações importantes trazidas pelo doutor, falando dos cuidados que os cardiopatas devem ter em tempos de pandemia do coronavírus. Doutor, muito obrigado por sua participação e volte mais vezes aqui ao Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço pela oportunidade, vocês estão nos dando para levar também as informações, o alerta à população. Estamos todos trabalhando e comprometidos para a melhor tratamento e melhor resolução dessa pandemia, que nós acreditamos que temos condições de oferecer o tratamento, as condições necessárias para que o menor sofrimento da nossa população. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Muito obrigada, doutor, e até a próxima. 10h42, vamos girar os destaques e as notícias nesta segunda-feira, dia 13 de abril. O estado de São Paulo registrou 588 óbitos e 8.755 casos do novo coronavírus. 1 a cada 4 municípios do estado tem pelo menos um caso confirmado pela doença. Já são 162 cidades com pelo menos um caso, um crescimento de 63,6% em uma semana. Os óbitos já atingem 63 municípios do estado. E neste domingo também foram registradas 28 novas mortes relacionadas à Covid-19, chegando a um total de 588 em São Paulo. Entre as vítimas fatais estão 339 homens e 249 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 73,4% das mortes. E agora o Jornal da Rede Alesp conversa com a deputada Marina Elou, da Rede. Ela vai falar sobre uma rede de apoio psicológico para atender profissionais das áreas da saúde em tempos da Covid-19. Tudo bem, deputada? Consegue nos ouvir? Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem, e vocês, como estão? Obrigada pelo convite. Muito obrigado, viu, deputada, pela gentileza em atender a nossa equipe. Eu gostaria, então, de começar essa entrevista justamente sabendo um pouco mais dessa rede de apoio psicológico para atender as profissionais das áreas da saúde. Bom dia. Bom dia. A rede surge de um impulso de algumas psicólogas próximas do mandato e identificaram que
uma das grandes formas de ajudar concretamente nesse momento tão crítico da sociedade é cuidar de quem está cuidando de nós, né, que são os profissionais da saúde. E elas surgem com a ideia da gente oferecer apoio psicológico voluntário, e a gente então coloca uma data à disposição para criar essa plataforma. Fizemos algumas parcerias e colocamos no ar. Hoje a rede de apoio psicológico já conta com mais de 4.500 psicólogos inscritos e já fez mais de 800 atendimentos. A ideia da rede é conectar o psicólogo voluntário com o profissional da saúde. Deputada, quer dizer, a gente sabe que essas medidas de isolamento precisam, então, ser respeitadas, mas a gente sabe que ficar em casa nem sempre é muito fácil, né, deputada? Uma coisa é você querer ficar em casa, outra coisa é você ser obrigada, então, a ficar em casa, e é algo muito importante. Na sua visão, essas medidas, elas têm realmente mexido muito com a mente da população, com a saúde emocional? Como que o governo, né, as autoridades podem se posicionar nesse sentido, né? Muitas medidas estão sendo tomadas em vários aspectos, no aspecto da economia, no aspecto político, pensando na saúde mental, né, da população. Como, então, de repente, o parlamento poderia intervir e auxiliar aí a população nesse sentido? Com certeza, esse é um tema que a gente vem discutindo bastante, porque a saúde mental, ela se torna crucial no momento em que a gente está em isolamento, né, em distanciamento social, por sermos seres sociais. A gente resolveu, nesse primeiro momento, focar todas as nossas energias primeiro nos profissionais da saúde, porque eles também estão vivendo uma situação completamente crítica. Eles estão atendendo as pessoas que estão infectadas, ao mesmo tempo voltando para casa com medo de infectar a família, isolando da própria família, com medo de contrair a doença, trabalhando muitos mais turnos, sem remuneração, sem saber como vai ser. Então, a gente focou primeiro no apoio psicológico a esses profissionais. Mas a ideia é que a gente possa cada vez mais trabalhar projetos e conversas para que o apoio à saúde mental seja para toda a população. Agora, deputada, em relação ao projeto voltado para os profissionais da saúde, eu gostaria de saber que tipo de relato, que tipo de depoimento a senhora teve acesso, que realidade é essa desses profissionais que estão na linha de frente para combater a proliferação do coronavírus. Qual é a realidade desses profissionais na rede pública de saúde? A gente conseguiu conversar com alguns profissionais. É importante entender que quando a gente fala de profissionais da saúde, a gente não está falando necessariamente só do médico. A gente está falando dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, da equipe de limpeza dos hospitais, da equipe administrativa dos hospitais, de todas as pessoas que nesse momento estão tendo contato com a doença e com as pessoas que estão doentes. E a realidade que eles vêm contando para a gente é bastante dramática. Assim, é um trabalho muito exaustivo, porque você fica o tempo inteiro parametralizado, o tempo inteiro concentrado, tem um volume de atendimento muito grande. A gente tem relatos de pessoas que estão sendo pedidas para fazer, dobrar o turno, fazer 3 turnos. E o que mais me pegou, assim, pessoalmente, foi um relato de uma técnica de enfermagem a partir da perspectiva do medo que ela tem de continuar contaminando a família dela. Então, ela chega do trabalho e ela está dormindo na varanda e vivendo na varanda porque ela mora num apartamento pequeno para não contaminar o resto da família. Então, é uma situação muito extrema, porque ela está sendo exigida de trabalhar muito e, ao mesmo tempo, sem nenhum cuidado dela. E a ideia que a gente traz com a rede psicológica é algum escape para ela poder trabalhar e conversar nesse momento tão extremo que ela está vivendo. Certo. E, deputada, a gente sabe que essa medida de isolamento aí que tem sido, então, indicada, né, por parte das autoridades, inclusive aqui no estado de São Paulo, o governador do estado, então, prorrogou aí o tempo, então, da quarentena. Essa é uma medida que tem sido realmente indicada. Ainda assim, existe uma polêmica em torno disso. Existem pessoas, então, que defendem, então, a flexibilização dessas medidas. Como que a senhora se posiciona, então, em meio a tantas opiniões aí divergentes, num momento tão delicado como esse que nós vivemos aqui de pandemia? Acho que o que a gente está vivendo é único na história da nossa geração. E a gente tem a oportunidade de perceber que a gente não está vivendo isso. Que o mundo inteiro enfrenta o mesmo dilema ao mesmo momento. E que as medidas que estão sendo tomadas baseadas em muito
estudo e muita ciência. O que a gente se depara é com uma doença com uma rápida propagação, uma taxa de letalidade significativa, em que a gente não sabe respostas importantes, como se a gente consegue imunidade ou não, quais remédios funcionam ou deixam de funcionar, e que sobrecarrega o sistema de saúde. Frente a essas informações, todos os líderes do mundo entenderam que o isolamento social é a principal ferramenta de combate que a gente tem nesse momento, inclusive para preparar o sistema de saúde e ter mais controle da situação. Então, baseados em realmente ciência, fatos reais e acompanhamento do que o mundo inteiro está fazendo, o que a gente precisa nesse momento é sim ficar em casa, o maior distanciamento social possível, é respeitar essa normativa que parece ser tão difícil às vezes, porque pensa mesmo ficar em casa, porque está no desespero, porque dá saudade, porque dá preocupação em relação à renda, dinheiro, economia, mas o que a gente precisa nesse momento é cuidar da saúde e da vida das pessoas. Então, a minha recomendação para todo mundo que nos ouve é: fique em casa. Isso aí, estamos conversando com a deputada estadual Marina Elu, ela é da Rede, e além de uma análise dessa situação do coronavírus no estado de São Paulo e também no Brasil, ela fala de uma plataforma gratuita para atender profissionais da saúde que atuam no combate ao coronavírus. Deputada, essa plataforma já está no ar e parece que alguns testes já foram realizados e a adesão foi enorme. Que tipo de feedback os responsáveis pela plataforma tiveram? A gente fez o lançamento da plataforma na semana passada e a gente já está com quase 5 mil psicólogos inscritos. E é importante dizer que cada cadastro de psicólogo, a gente faz uma conferência com o registro de psicólogos no CRP, né? Que é o cadastro de psicólogos ativos, para confirmar que realmente as pessoas que estão se inscrevendo estão capacitadas e aptas a esse atendimento. E a gente já teve, até sexta-feira, no final do dia, 900 atendimentos realizados. E a gente entende que os depoimentos estão sendo super positivos, tanto pelo lado dos psicólogos, que estão muito felizes de poder contribuir com a crise de alguma forma, como pela parte dos profissionais da saúde, que estão se sentindo cuidados. E eu queria aproveitar aqui essa oportunidade que vocês me dão de falar com vocês, para convidar todos os profissionais de saúde a se inscreverem. A gente tem um desafio agora de tornar a plataforma conhecida por todos os profissionais da saúde no Brasil inteiro. Então, se você conhece alguém que trabalha na saúde, que está nessa linha de frente, conta para eles a plataforma. Se eles precisarem de ajuda, tem lá 5 mil psicólogos inscritos dispostos a oferecer gratuitamente um atendimento de qualidade. E, deputada, como que os profissionais da saúde podem, então, acessar essa plataforma? É só entrar no site www.rededeapoiopsicológico.org.br. Tem um cadastro para fazer bem simples e daí a gente faz o match, coloca ele em contato então com o psicólogo disponível e daí eles começam a conversar sobre qual a melhor forma que funciona para eles. Se vai ser por WhatsApp, se vai ser por Skype, se vai ser pontual, se vai ser toda semana, daí isso depende muito do acordo entre o que o psicólogo oferece e o que o profissional da saúde precisa naquele momento. A gente faz esse match. Deputada, pode repetir novamente o site, por gentileza? www.rededeapoiopsicológico.org.br. Tá certo. Obrigada. Conversamos com a deputada Marina Elu, trazendo informações importantes de uma plataforma para atender profissionais da saúde que atuam no combate ao Covid-19. Deputada, muito importante essas informações trazidas pela senhora. Muito obrigado, senhora, né? A deputada é super jovem, me desculpa. É o hábito, viu, deputada? Muito obrigado por sua participação. Pode me chamar de Marina. É um prazer poder falar com vocês. E obrigada por ajudar a gente a divulgar essa iniciativa, que pode ser tão importante para a gente cuidar de quem cuida da gente. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada a vocês, até. Obrigada, deputada. E se você acompanha o Jornal da Rede Alesp e quer dar a sua opinião, sugestão, ligue para a gente no nosso WhatsApp, no número 11
984578129. Deixa aí a sua mensagem. É muito importante, então, que você que nos assiste, que nos acompanhe, participe, mande a sua mensagem, envie, então, a sua sugestão aí para a gente, então, trazer aí sempre os melhores profissionais e as melhores informações aí para você que nos assiste. Não é mesmo, Daniel? Com certeza. Eu, se estivesse em casa acompanhando a programação, eu iria mandar perguntas para os apresentadores, iria enviar sugestões de entrevistados e também iria tentar tirar todas as minhas dúvidas em relação ao coronavírus com esse canal importante que a Assembleia Legislativa abre para prestar serviço para a população. Mas eu queria também lembrar, viu, Caterina, que todos os profissionais, todos os jornalistas aqui da Rede Alesp estão envolvidos nessa cobertura importante que a gente tem feito. Alguns profissionais estão trabalhando remotamente. E é o caso do nosso amigo, o nosso colega, o jornalista, apresentador Sérgio Everton, que tem feito intervenções diárias aqui nos nossos telejornais, trazendo informações importantes. Por essa razão, eu gostaria que você, então, chamasse Sérgio Everton para participar do nosso jornal. Sérgio Everton, nosso amigo, nosso colega jornalista, sempre trazendo aí informações muito importantes de utilidade pública para o nosso telespectador. Consegue nos ouvir, Sérgio Everton? Oi, Kate. Bom dia, Daniel. É o que você falou, o que eu procuro fazer aqui? É até clichê falar isso, mas a gente procurar ver, né, o lado bom desse coronavírus, né, a parte boa de ajuda, enfim. A gente só escuta aí o número de mortes, essas coisas todas, né, que está acontecendo no mundo inteiro, morrendo um monte de gente, muita gente infectada com o coronavírus, né? Então, o que eu procuro aqui é exatamente fazer, né, o contrário disso, é tentar mostrar que tem um outro lado também, né? As pessoas precisam se cuidar, tem que ter mais consciência, né? Inclusive, eu estava vendo, viu, Daniel e Caterina? Essas lives, né, que acontecem aí, inclusive shows, né? Eu estava vendo um show ontem, não vou citar nomes, de uma dupla sertaneja, que se você visse, não tinham cuidados nenhum com a vida de outra pessoa do lado, a própria dupla, as pessoas trabalhando, mais de 15 pessoas trabalhando com essa dupla, né, transmitindo essa live aí, era um show ontem, né, todo mundo desprotegido, um abraçando o outro, o músico com tapando a boca e o nariz e caía sempre a máscara. Quer dizer, são coisas que as pessoas parecem que estão levando na brincadeira, gente. Isso não pode acontecer. Outra coisa também, as lives aí mostrando as pessoas fazendo churrasco, gente, em casa. Meu Deus do céu, né? Várias pessoas juntas ali, grupos de pessoas, tendo esse tipo de atitude, uma atitude errada, gente. O isolamento, o nome já diz, né? É isolamento. Você não pode estar do lado de outra pessoa, você não sabe se você está infectado ou não, entendeu? Para você ter uma ideia, o Caterina e Daniel, a gente já chegou, né? Isso aqui vou passar dados para vocês, que é em tempo real, né? No mundo inteiro, 1.864.629 pessoas estão infectadas com o coronavírus. Isso eu estou falando agora aqui, nesse tempo que a gente está apresentando o jornal, com certeza vai acontecer, né? Vai ter aí mais casos, né? 115.286 mortes no mundo todo. Gente, a gente tem que parar, tem que ter consciência, né, de que isso está matando, está levando as pessoas, parar de fazer churrasco, né? O outro fazendo, essa dupla fazendo uma live com um monte de gente ali, eles tentando disfarçar, mas não se cuidavam, um brincando de cortar o cabelo do outro, abraçava. Você não sabe, gente, isso é uma coisa horrível, a gente vê pela televisão, tem que ter consciência, entendeu? E continuando aqui, o meu lado, que eu procuro mostrar, esse lado, né, positivo desse vírus, do coronavírus, né? Eu falei do Bill Gates, né, que ele está investindo aí, né, uma quantia milionária em pesquisas, né, para tentar achar aí essa vacina contra o coronavírus, né? Essa semana, os testes com uma vacina experimental financiada
pela fundação dele, que é a Fundação da Mulher, junto com ele, né, a Bill e Melinda Gates, contra esse coronavírus. Os testes serão feitos em pessoas saudáveis. Isso já começa essa semana. A empresa americana, né, uma empresa americana de biotecnologia, ela vai iniciar a aplicação nas cidades do Kansas e também da Filadélfia, nos Estados Unidos. Os experimentos serão feitos em 40 pessoas que receberão 2 doses da vacina a cada 4 semanas. Os experimentos serão feitos, né, nessas 40 pessoas essa semana, a cada 4 semanas, como eu disse. Os resultados devem ser aí compartilhados pela empresa até o mês de setembro. A companhia estima aí uma produção de 1 milhão de doses até o fim do ano. Olha que notícia boa, caso tudo corra aí como esperado, né? Ela é chamada de Inno 4800. A vacina é a segunda vacina a ser testada em humanos nos Estados Unidos. No mês de março, essa empresa, né, a empresa de biotecnologia, é a Inovel Pharmaceuticals. Ela foi a primeira a iniciar testes de uma vacina experimental em pessoas. A Organização Mundial da Saúde estima que a criação de uma vacina eficaz para imunizar a população contra o coronavírus, causador, né, dessa doença chamada Covid-19, pode levar aí 18 meses. O chefe do instituto deles, lá do Instituto Nacional de Saúde da Divisão de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, desde os anos 80, afirma que uma vacina segura e eficaz contra o vírus levará pelo menos aí 1 ano, né, para ser criada. E caso seja bem sucedida, ainda tem um outro porém, viu, Daniel e Kate? Vai ter aí um outro porém. Produzir essa vacina de forma massiva, que abasteça todo o mercado mundial. Quer dizer, são, né, situações aí boas para o mundo todo, não só para os Estados Unidos, mas também, né, para o resto do mundo. Imagina, o Bill Gates, né, milionário, né, dono da Microsoft, quer dizer, o cara está investindo pesado para tentar salvar as pessoas, né? Eu tenho uma outra notícia aqui que é muito boa. Um garoto, veja só, um garoto do Canadá de 12 anos de idade, olha a ideia dele, olha o que ele fez. A ideia não, ele fez, né? É um protetor de orelhas para máscaras, né, que ele fez. Eu vou te explicar mais ou menos, não tem como mostrar o vídeo aqui, nem as fotos, mas é uma tira, né, com ganchos, né, porque você imagina as pessoas trabalhando aí em hospital, enfermeiros, médicos, né, levando aí, passando pelo menos 12 horas ou mais, né, usando essa máscara, e essa máscara acaba machucando a orelha, né? Olha que ideia maravilhosa que esse garoto fez. Um garoto de 12 anos aí no Canadá. Ele é escoteiro, né, no Canadá, e está recebendo aí uma atenção mundial por usar uma impressora. A impressora é dele, uma impressora 3D para criar um protetor para máscaras cirúrgicas, usadas por médicos e enfermeiros que atendem aí os pacientes da Covid-19, né? O nome dele é Kim Callender. Ele criou uma tira cheia de dentes. É uma tirazinha, é fácil de entender. Uma tira normal com dentes, né, para ser colocada aqui na parte de trás da orelha. Porque a máscara, ela puxa, né, fica fazendo pressão aqui atrás da orelha e com certeza deve causar ferimentos, né? Isso é muito legal o que ele está fazendo, para proteger os profissionais que estão dando aí, muitas vezes, a sua própria vida para salvar a de outros, né, de outras pessoas. A mãe dele contou que ele fez centenas desses protetores de orelhas em casa e sabe o que ele fez? Doou, né, aos profissionais da saúde em várias partes do mundo. O que a gente precisa aqui no Brasil é uma ideia dessa também, né, para ajudar os profissionais a se protegerem, né? E ele disse que é muito simples, né? Milhares de pessoas aí lá relataram, né? Essa é a diferença entre trabalhar confortavelmente, está vendo? Quer dizer, enfermeiros que deram depoimentos depois que receberam, né, essa tira que protege a orelha das pessoas, né, junto com essa máscara para não ficar pressionando e nem puxando, né? Quer dizer, 12 horas eles sentem dores constantes, 12 ou mais, né, por causa da pressão nos ouvidos. Esse dispositivo também está ajudando, olha só, pessoas que têm defeitos congênitos aí que afetam os seus ouvidos, ou talvez tenham perdido até a audição, né? E ainda tenham deformações também devido a acidentes e não sejam capazes aí de usar uma máscara. Muitas vezes você não tem condição, né? Essa iniciativa surgiu aí depois de uma publicação que foi
Aconteceu aí no Facebook de uma enfermeira local que esperava que alguém fizesse, né, alguma coisa, um dispositivo para amenizar, para aliviar a pressão nos ouvidos. Então, a ideia espetacular desse garoto de 12 anos de idade, com a sua própria impressora em casa. A gente precisa de uma ideia dessa aqui, vocês não acham, os dois? Viu, Sérgio? Que legal. É importante porque a criatividade e a solidariedade acabam aparecendo justamente nesses momentos difíceis, complicados. E o mais bacana é que você tem identificado essas notícias positivas e curiosas em tempo de pandemia. Você vê que são curiosidades aí que rodam o mundo, né? Você acaba vendo uma coisa aqui, outra ali, você pega e você fala, cara, um menino de 12 anos de idade, né, com essa ideia. Quer dizer, ele está em casa, com certeza, ele está no confinamento, né? Aí você pensa assim, o que o garoto vai fazer em casa? Né? Brincar, ficar... Não tem nem como, né? Está confinado, está ali fazendo o seu papel, né? De ficar em casa para não contaminar, não ser contaminado e talvez não contaminar ninguém na rua, nem nada. E ele, em vez de estar brincando, olha o que ele fez com uma impressora 3D caseira, em casa, produzindo essas tiras que protegem aí o profissional que, né, como eu falei há pouco, muitas vezes dá a sua própria vida para salvar a dos outros, né? Isso é muito legal, muito importante. A gente precisa de uma ideia dessa aqui no Brasil, vocês não concordam? Com certeza concordo. É o garoto fazendo valer a sua criatividade, solidariedade e, sobretudo, a sua cidadania. É ou não é, Kate? Olha, com certeza. Daniel, com certeza. Está vendo, Kate? Que ideia legal. Eu só quero dizer mais uma coisa para finalizar. Eu sei que às vezes eu ultrapasso o tempo aqui, mas mais uma vez, a gente sempre dizendo aí, viu, Kate, Daniel, vocês são mais novos, também se cuidem aí, né? A coisa não é brincadeira, a gente precisa quebrar essa curva desse coronavírus, né? Para poder ter uma chance de, pelo menos, entendeu, diminuir o número de pessoas infectadas e o número de mortes, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Então é isso que eu tenho hoje para falar para vocês, né? E quero desejar um ótimo trabalho aí para vocês até o final do jornal, né? E, gente, fiquem em casa, não vacilem, fiquem em casa, né? E você aí vai estar, com certeza, se protegendo, tá bom? E diminuiu aí o quê? É isso aí, eu queria Sérgio. falar outra coisa, rápido para encerrar. Eu estou vendo aqui, Daniel, na minha rua, o trânsito bem melhor, não tem mais, diminuiu bastante. As autoridades estavam falando aí na televisão, né? O Dória falou que precisa de pelo menos 70%, né, das pessoas em casa, né? Estava dando ali, quando eu vi essa entrevista dele, 45, 50, chegou a 50 e poucos, né? Chegamos a 60, mas o ideal é 70%. Hoje, em relação a ontem que eu vi aqui, está bem menor o número de carros, o trânsito está quase parado, né? Então é isso, gente, as pessoas precisam respeitar, precisam ficar em casa, né? Para com esse negócio de querer sair, fazer churrasco, que você vê em live aí, né? De pessoas aglomeradas fazendo churrasco, gente. O outro com os cantores sertanejos, né? Fazendo sua apresentação através da live, com um monte de gente do lado, sem proteção. Então não pode, né? Você não sabe o que você tem, a pessoa não sabe, gente, né? Você pode ter e ela não se manifestar. E aí, como é que faz? Você viu aí no noticiário famílias perdendo 2, 3 pessoas ao mesmo tempo? Então tem que se cuidar. Mas hoje, olha, melhorou bastante o trânsito. Eu moro aqui, né, nessa região da Paulista, e o trânsito aqui é sempre intenso, né? Hoje está bem melhor, está bem mais tranquilo, e eu acho que a gente vai chegar a esses 70% que as autoridades querem aqui em São Paulo. É isso. Por hoje, para mim, é só. E amanhã estarei de volta aqui com vocês, com certeza, tá bom? Muito obrigado, participação do jornalista, apresentador e repórter Sérgio Everton, aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, um grande abraço e também ficamos na torcida para que a quarentena chegue em pelo menos 70% de adesão por parte da população aqui no estado de São Paulo. Essa, sem dúvida, é a nossa expectativa, é ou não é, Kate? Com certeza. É o que o Sérgio Everton acabou de dizer, né? Quarentena não é férias, gente.
Não é momento, então, de lazer, de fazer churrasco, de fazer festa. É um momento, então, das pessoas permanecerem aí em suas casas e respeitarem, então, o que os próprios profissionais da saúde estão indicando, né? Eles querem, então, aí zelar pela saúde pública da população. Então, é importante que a gente respeite. Quarentena não é férias. É isso aí. (11h09), girando os destaques. Confira agora o que marcou o primeiro bloco do Jornal da Lespe. Prefeitura de São Paulo interditou 71 estabelecimentos não essenciais durante a quarentena na cidade. No último dia 6, o governador João Dória, do PSDB, estendeu a quarentena até o dia 22 de abril em todo o estado. A região recordista em estabelecimentos fechados foi a Sé, no centro da cidade, com 31 interditados. Depois vem a Lapa, na zona oeste, com 10, seguida por Guaianazes, na zona leste, com 7 interdições. 11h10, o Jornal da Rede Alesp informa tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra a proliferação do coronavírus. Vamos fazer uma breve parada. Isso mesmo, vamos dar aí uma pequena paradinha e voltamos em poucos minutos com mais informações para você que nos acompanha aqui no Jornal da Rede Alesp. Você acompanha